Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje trazendo a nossa terceira aula da Lei Orgânica do Distrito Federal comentada. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, não esquece de apertar o sininho para você receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, das notícias dos concursos que estão acontecendo em todo o Brasil e em especial aqui no Centro-Oeste. Então vamos lá. A sorte pertence aos audazes, já disse Alexandre o Grande. E hoje nós vamos estudar a seção 2 da competência comum, artigo 16. É competência do Distrito Federal em comum com a União, ou seja, essas são competências do Distrito Federal junto com a União. E esse nosso projeto, Lei Orgânica Comentada, é o seguinte: nós aprendemos através dos nossos 5 sentidos, através do paladar, do tato, do olfato, da audição e da visão. Então, hoje nós vamos usar 2 dos nossos sentidos para estarmos aprendendo. Alguns espectadores aqui do canal falaram: professor, faz em forma de mapa mental, tal. Só que essa forma de mapa mental são os senhores que têm que fazer. Vocês ouvem aqui o que o professor está explicando, o que o professor está lendo aqui e façam um mapa mental das partes mais importantes que vocês acharem. Sempre estudando aí por exercício, vocês verão a tendência das bancas a cobrarem determinados assuntos. Então, vocês vão focar somente naqueles assuntos mais relevantes que as bancas sempre vêm cobrando. Porém, é importante que você leia toda a lei orgânica. E para que você não venha ficar lendo a lei orgânica toda hora, eu mesmo estou lendo para vocês, que aí você pode baixar o áudio, ouvir no seu smartphone indo para o trabalho, no carro, em qualquer lugar que você esteja, você vai poder estar ouvindo essa lei orgânica, que é o nosso projeto Ler e Ouvir, tá certo? Então vamos lá. Seção 2 da competência comum, artigo 16, é competência do Distrito Federal em comum com a União. Na aula anterior nós estudamos as competências do Distrito Federal. Essas aqui são as competências do Distrito Federal junto com a União, que é, primeiro, zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica e das leis e das instituições democráticas. Segundo, conservar o patrimônio público. Terceiro, proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização. Quarto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Quinto, preservar a fauna, a flora e o cerrado. Sexto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. E sétimo, prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiências com a cooperação técnica e financeira da União. Oitavo, combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Nono, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Décimo, promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. 12. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Bem, galera, essas competências os examinadores vão tentar confundir os senhores colocando
os incisos dessa competência comum com a União, junto com as competências do Distrito Federal, para tentar confundir os senhores. Então, seção 3, da competência concorrente. A competência concorrente é quando a União abre espaço para os entes federados, os estados e os municípios, legislarem sobre matérias de sua competência. A União tem sua competência para legislar sobre algumas matérias do direito, para que os estados e os municípios também venham legislar dentro da sua competência. Então, o primeiro, o direito tributário, né? Como nós sabemos, os estados são diferentes as cargas tributárias. Sobre o direito financeiro, o direito penitenciário também. Em todos os estados tem as suas resoluções penitenciárias. O direito econômico e urbanístico. Segundo, o orçamento. Terceiro, a junta comercial. Quarto, custas de serviços forenses. Quinto, a produção e consumo. Sexto, cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e de seus recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Sétimo, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. Oitavo, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. Nono, educação, cultura, ensino e desporto. Décimo, previdência social, proteção e defesa da saúde. 11º, a defensoria pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor. 12º, proteção e integração social às pessoas com deficiência. 13º, proteção à infância e à juventude. 14º, manutenção da ordem e segurança internas. 15º, procedimentos em matéria processual. 16º, organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Parágrafo 1º, o Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Parágrafo 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei local no que lhe for contrário. Como eu falei para os senhores que a União deixa uma lacuna para que os entes federativos possam legislar dentro da sua competência, mas se vier uma lei federal sobre aquela matéria, automaticamente a eficácia dessa lei local ela é suspensa no que for contrário à lei federal. Capítulo 4 das vedações. Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal, ou seja, é proibido. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, aqui o princípio da laicidade, ou seja, quando o Estado separou a política da religião, então é proibido que o Estado estabeleça cultos ou igrejas, devido ao pluralismo de religiões que temos no Brasil, o cristianismo, as religiões islâmicas, as religiões de matrizes africanas e outras. Então, o Estado não tem uma religião oficial, porém nos dá a garantia e o direito ao culto, a cultuar a quem quer que seja, ou até mesmo se isentar de uma religião. Segundo, recusar fé aos documentos públicos, É proibido recusar os documentos fornecidos por órgãos públicos, como certidões, identidades funcionais, identidades pessoais e assim por diante. Terceiro, subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo,
com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falantes ou qualquer outro meio de comunicação propagando político partidária com fins estranhos à administração pública, ou seja, é proibido usar os recursos públicos para promover qualquer que seja a personalidade política ou partido político. Quarto, doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívida, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato, ou seja, é proibido doar os bens imóveis, de seu patrimônio e também constituir dívida, ônus real sobre eles, também conceder isenções fiscais ou remissões de dívida, sem expressa autorização da Câmara Legislativa. Porém, se a Câmara Legislativa permitir que o governador autorize que o governador conceda isenções fiscais ou remissões de dívida, criará uma lei para que seja autorizada essas isenções ou remissões e assim tornar legal o ato administrativo. E é isso aí, galera. Esse nosso projeto Lei Orgânica Comentada para você ler e ouvir, tá certo? Então, um abraço do professor Chagas, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço, valeu!